Não precisamos concordar com a forma que o outro escolheu viver para respeitá-lo. O respeito não é concordância. Respeito é verbo de ligação. Postura que reflete o quanto já superamos a ancestralidade tribal, que considerava o outro como uma ameaça. Para conviver com convicções diferentes, não é necessário abrir mão das nossas. Não precisamos ser inimigos só porque não escolhemos seguir juntos. Em última instância, somos todos humanos. Se retiramos as côdeas das diferenças, o que sobra é um cesto existencial com as mesmas necessidades. Quando nós, na oportunidade que nós temos de ouvir pessoas, porque somos padres e no nosso ministério são muitas as pessoas que se confessam ou que dizem para nós, ainda que não sejam em confissão, aquilo que naturalmente não dizem aos outros. Nós ainda representamos muito isso na sociedade e, graças a Deus, espero que essa confiança continue. Porque se nós perdermos isso, o mundo fica ainda mais carente de espaços para a gente poder ser verdadeiros. Acho que as instâncias religiosas, igual eu estava falando antes, dessa liderança religiosa, eu tenho um respeito profundo por todos os pastores, por todos os padres, por todos os líderes religiosos que desempenham este papel de forma responsável. Dar ao outro, ou conceder ao outro, o direito de ser, ouvido. E quanto mais a gente escuta as pessoas, mais nós vamos percebendo que nós somos todos iguais. Quando a gente retira essa roupa que nós vestimos, quando nós somos apenas nós, e a roupa que nós vestimos, eu digo, aquilo que socialmente nós vamos apresentando aos outros, ou aquilo que nós vamos deixando que seja colocado sobre nós, os nossos títulos, os nossos diplomas, o trabalho que a gente realiza, não, quando tudo isso é dispensado e a gente é só a gente, o que sobra é um ser necessitado. É só isso que sobra. Somos todos muito necessitados. Nós somos necessitados de afeto, nós somos necessitados de fidelidade, de carinho, de convicções, de partilha. Nós estamos todos muito cansados com a vida que a gente vive, com essa superficialidade que prevalece. Então, quando nós nos desnudamos de tudo isso, nós somos todos muito parecidos. Nós erramos da mesma forma, podemos até ter pecados diferentes, mas erramos. Erramos, todos nós erramos. E quanto mais a gente tem consciência de que somos esses seres frágeis, maior deveria ser a nossa tolerância com aquele que é frágil também. Compreender esse verbo, o amor como um verbo de ligação, o respeito como um verbo, aqui como um instrumento de ligação. O respeitar, quando ele vira verbo, aí sim, eu não preciso concordar com o outro, mas eu tenho que respeitar o que o outro está dizendo, é convicção dele. Jesus não impôs nada a ninguém. Eu posso propor, eu posso continuar propondo como Jesus propôs. O jovem rico não ficou. Quando ele ouviu a proposta de Jesus, ele resolveu ir embora. Ele teve o direito de não pertencer. Nós não podemos impor o cristianismo aos outros. Nós não podemos impor o nosso cristianismo. Nós podemos propor. E quanto mais simpatia nós colocarmos na proposta, maior será a capacidade do outro acreditar no que nós estamos dizendo. Chega de propor um evangelho de maneira antipática, arrogante, como se nós fôssemos os melhores. Não, isso não faz sentido no mundo de hoje. Ainda à tarde conversávamos sobre isso. Essa nova geração que está surgindo,
Essa nova geração é muito verdadeira. Ela está cada vez mais ávida pela verdade. Então, se nós não soubermos dialogar com essa geração, é possível que daqui a pouco nós tenhamos os nossos templos muito esvaziados. Precisamos falar com esta nova geração de maneira simpática, para que ela possa compreender que aquilo que nós estamos propondo só faz bem. Mas se nós vamos com arrogância, nós nos perdemos pelo caminho. Se nós vamos com imposições, proponha. O outro não é obrigado a aderir. O outro não é obrigado a ter as mesmas convicções que você. O outro não é obrigado a ser católico como você é. A gente propõe. E o nosso catolicismo vai convencer à medida em que ele for autêntico. À medida em que ele brotar naturalmente nas nossas atitudes. Mas o outro não tem obrigação de ser. O Papa, quando fala das regras, ele está falando para nós católicos. Os outros podem aderir ou não, mas o outro não é obrigado. Se ele não é católico, ele não é obrigado a ouvir o Papa. A autoridade é para nós que somos. Então ele diz para nós. E aquele que não se sente confortável, precisa rever. A proposta cristã, quanto mais a gente abranger outras pessoas, melhor, mas essa abrangência, aquele que não é cristão, aquele que não se encontrou dentro do cristianismo, não tem obrigação de viver as nossas normas. O que são regras comuns? Aquelas que foram colocadas pela lei, pelo Estado. Isso é comum a todos nós. Para eu ser cidadão, eu tenho um código de conduta. Eu tenho deveres e obrigações. Eu tenho deveres e direitos. Então ali, dentro das regras que nos foram colocadas, como humanidade, eu sempre gosto de dizer isso. Eu particularmente gosto de me ater às regras cristãs que são para toda a humanidade. Porque tudo que você coleta ali no cristianismo, você percebe que tem uma capacidade imensa de fazer bem a quem adere. É porque é universal. Uma vez fizeram uma pesquisa na Inglaterra, crentes e descrentes colocaram o conteúdo cristão sem dizer, sem repetir o evangelho, apenas regras retiradas, coletadas do evangelho. E o nível de rejeição foi baixíssimo. Era como se disséssemos: olha, tudo isso aqui que está sendo dito é necessário nos dias de hoje. Nós temos hoje a Coreia do Norte ameaçando o resto do mundo a partir da prepotência e da arrogância de um governante. Um megalomaníaco, um garoto, que certamente foi privado de amadurecer como pessoa e de repente tem o poder nas mãos porque herdou do pai, ainda que não fosse preparado para isso. Desumanos no poder, minha gente. Quem dera esse menino tivesse valores que o fizesse compreender o outro como um espaço a ser respeitado. Quem dera esse menino tivesse um coração pacificador para ver os seus irmãos coreanos do sul com mais tolerância. Quem dera nós tivéssemos governadores, presidentes da república, que tivesse um coração naturalmente cristão, ainda que ele não fosse cristão, mas que tivesse os valores do evangelho, ou que tivesse um pouco de filosofia, um pouco de ética, um pouco não, bastante ética, valores universais. Às vezes nós ficamos dizendo que o mundo está necessitado de Deus, de religião. A gente precisa tomar cuidado quando a gente diz isso, mas que Deus é este que nós estamos apresentando? Que religiões são essas que nós estamos praticando? Elas são capazes de transformar a nossa conduta como cidadãos?
Então, que seja bem-vinda. Ou ela é apenas uma instância de manutenção de poderes, de pessoas, de interesses financeiros. E o crente é apenas um instrumental para se chegar àquele objetivo. É apenas um lugar de passagem. Não estou preocupado com a experiência religiosa daquela pessoa. Eu estou preocupado com o dinheirinho que ela pode me dar todo mês para manter o meu império. Não. Precisamos de valores. Precisamos de pessoas verdadeiramente religiosas, isso é, que são capazes de perceberem as necessidades do mundo. O nosso planeta vive um caos. E as pessoas ainda não se convenceram de que é justamente a atitude humana que está provocando tudo isso. O nosso desrespeito com a nossa casa. A terra é a nossa casa. E nós vivemos jogando os nossos lixos no chão, nós vivemos poluindo os nossos rios, nós vivemos a poluir os nossos solos, com as fossas irregulares que nós fazemos nas nossas casas, com a gordura que nós jogamos todos os dias na pia da nossa casa. Outro dia eu estava lendo uma reportagem sobre isso, o tanto que o óleo que nós usamos em casa e que nós jogamos pelos nossos esgotos, o tanto que este óleo polui, prejudica o meio ambiente. Ah, mas como dá trabalho reciclar, né? Dá trabalho mesmo. Como dá trabalho separar o plástico do orgânico, do lixo que depois pode ser jogado em qualquer outro lugar, que ele vai se decompor. Nós não queremos ter o trabalho, não. Entramos nos nossos banhos de meia hora, 40 minutos, sem nenhuma consciência daquele gasto. A nossa religiosidade, se ela não muda o respeito que eu tenho pelo rio que passa na minha casa, na porta da minha casa, eu preciso questionar essa religiosidade. Eu preciso questionar essa adesão a Deus que não me conecta à minha casa, ao cuidado com esse meio ambiente. Nós temos muitas vezes uma postura religiosa absolutamente desvinculada da vida. Às vezes eu tenho uma sensação de que nós fomos educados a partir de uma religião que só nos ensinou a pensar na nossa sexualidade, nos pecados da sexualidade. A gente esqueceu de pensar nos outros pecados. Tanto é que durante muito tempo o único pecado que as pessoas se acusavam era esse. E há coisas tão sérias acontecendo porque nós não amadurecemos o nosso juízo moral para compreender o certo e o errado. Nós ainda não nos acusamos por jogar meio litro de óleo pelo esgoto. Nós ainda não nos acusamos, não interpretamos como um pecado o nosso descuido com os nossos rios. Nós ainda não nos acusamos de tantas coisas que seriam necessárias serem resolvidas se cada um de nós tomássemos consciência da parte que nos cabe.